Salmo 23, a partir do verso 1, quantos encontrou, diga Deus é bom. Aleluia, diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu pensei que você ia correr nesse momento, mas eu vou dar uma segunda chance a você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. E no verso 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No verso 5 diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Oh, aleluia, eu quero te dizer, irmãos, que existe uma mesa que está posta. E o salmista aqui, quantos sabem, a maior parte daquilo que Davi escreveu foi falando das suas próprias experiências que ele teve com o Senhor. Ele fala muito da sua vida, daquilo que ele tinha vivenciado. E ele diz, olha, prepara para mim uma mesa perante os meus adversários. Tem versões que diz opositores. Aleluia. E o que quer dizer isso? Colocar uma mesa diante dos meus inimigos. Eu quero que você vá comigo agora em 1 de Samuel, no capítulo 16, por favor. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Aleluia. A partir do verso 6, aqui Samuel recebe uma instrução da parte de Deus para ir à casa de Jessé, e na casa de Jessé ele ia ter um encontro com o futuro rei de Jerusalém. E no verso 6 diz, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, deixa eu ler a partir do verso 5, por favor. Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante mim o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como um homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aleluia, Deus não está preocupado com a aparência, na habilidade, naquilo que nós podemos produzir para Ele, mas Deus está voltado em conhecer totalmente o nosso coração. Aleluia. E no verso 8, então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco a este escolheram o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Salmos 23, verso 5 diz, preparas para mim uma mesa diante dos meus opositores. Aleluia. Não sei se você já está entendendo. Aleluia. A Bíblia vai relatar aqui, irmãos, nesse capítulo, que Davi estava detrás das malhadas, cuidando das ovelhas. Mas já havia uma mesa preparada para ele. Ele só não estava vendo. Aleluia. E talvez os opositores de Davi para esse tempo aqui, da sua seleção, da sua escolha para fazer o que de fato ele nasceu para fazer para Deus, fosse os próprios de sua casa. Fosse o seu pai que não lembrou dele, fosse os seus irmãos que eram todos de boa aparência, e talvez uma das maiores oposições, uma escolha certa feita pelo profeta de Deus, Samuel.
Porque quando passou o primeiro candidato, Samuel disse: é este. Aleluia. Sabe, se ele não tivesse sido tão sensível assim para receber e acatar a correção de Deus, ele poderia ter escolhido a pessoa errada. E naquilo que estava preparado para Davi, que era sentar no trono e reinar sobre Jerusalém, talvez pela escolha errada, ou até talvez por o seu pai querer ocultar ele, por conta de sua aparência, talvez Davi não chegasse a seguir o seu propósito, já destinado por Deus para a vida dele. Aleluia. Preparas para mim uma mesa perante os meus opositores. Sabe, irmãos, existe algo da parte de Deus para mim e para você hoje à noite, que é um convite de se assentar na mesa que Ele mesmo já preparou. Aleluia, independente do lugar que você vive, independente da família a qual você nasceu, independente de qual seja as suas habilidades, suas qualificações, ou até mesmo se pessoas esqueceram você, não estão lembrando do seu nome, ei! A mesa está posta. Oh, aleluia. Aleluia. E Deus, Ele não falha. Se Deus disse que tem um lugar preparado à sua mesa para você, só quem vai poder sentar nesse lugar é você. Aleluia. E aí, continuando o texto. No verso 11, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta um mais moço, que está apacentando as ovelhas. E o que é que tem a ver, irmãos? Às vezes eu fico me perguntando, o que é que tem a ver cuidar de ovelhas e reinar sobre uma nação? Aleluia. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão passeando por toda a terra. Aleluia. Não desconsidera o que Deus tem confiado a você fazer hoje, porque talvez isso seja o passaporte para o que Ele tem no seu amanhã. Aleluia. Está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Aleluia. Um lugar de honra, um lugar preparado por Deus para você. Meu Deus do céu. E eu consigo aqui imaginar, conjecturando, Davi lá tirando um carrapicho de ovelha, sem saber e entender o que Deus, deixa eu usar esse termo, estava tramando para a vida dele. Porque Deus já havia rejeitado Saul pela desobediência. O reinado de Saul era para ser eterno, mas ele desobedece um comando que Deus havia dado para ele. Ele tentou, ou ele, melhor dizendo, ele fez algo que não convinha para aquilo a qual Deus havia chamado. E Deus ali coloca um fim em seu reinado e levanta outro. E o que me chama a atenção, irmãos, é que quando a gente vai estudar a personalidade de Davi, a gente vai ver coisas distintas até demais. Aleluia. Aleluia. Você não precisa parecer com ninguém para ocupar o que Deus tem para você. Verso 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois é este. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos irmãos, e daquele dia em diante, aleluia, uma experiência com a mesa preparada do Senhor para a sua vida, nunca mais a sua vida será a mesma.
E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Mas eu quero ficar com você nessa parte aqui, em que a partir daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aleluia. E o interessante aqui, irmãos, é que Davi era ungido agora para ser rei de Jerusalém, mas ele volta para o mesmo lugar onde ele foi encontrado. Sabe, muitas pessoas nascem de novo, recebem as revelações de Deus e já querem entrar de fato naquilo que Deus tem mostrado. Mas sabe, irmãos, existe um tempo, existe um processo, existe um amadurecimento que se faz necessário. Talvez você vai voltar hoje à noite para a sua casa, amanhã vai se deparar com as mesmas coisas, irá fazer as mesmas coisas, porém agora diferente. Você agora diferente. Porque uma vez essa experiência com a mesa do Senhor, a nossa vida nunca mais será as mesmas. Vai parecer que a gente está fazendo as mesmas coisas, tudo normal, mas você vai perceber por dentro: meu Deus, como eu mudei. Aleluia. Aquilo que estava roubando a minha paz não rouba mais. As perseguições, talvez no seu emprego, porque você é crente, você vai entender, isso faz parte do pacote. Deus tem te chamado, irmãos, para ser alguém distinto, diferente do mundo. É por isso que o mundo não gosta de crente, porque somos diferentes. Isso não é presunção, é você aceitar o que a mesa do Senhor fez para a sua vida. Aleluia! E foi justamente isso que nós fizemos no começo do culto. Celebramos a Santa Ceia. A mesa está posta. E na mesa de Deus nós encontramos dois elementos: o pão e o vinho. Aleluia. O pão que representa o corpo de Cristo, você já sabe muito bem sobre isso. E o vinho, um suco de uva que representa o sangue. Isso está falando a respeito da aliança que nós temos com Deus através de Jesus. Não há nada mais impossível para a sua vida, porque existe uma aliança. Aquilo que Deus te prometeu vai acontecer, independente, irmãos, dos seus resultados. Aleluia. Coloca por favor aqui Tiago capítulo 4, verso 17. Aleluia. Porque muitas vezes nós deixamos de viver a vida que Deus conquistou para nós através de Cristo, porque estamos dando muita atenção nas vozes que o diabo tem trazido para a nossa vida. E em Tiago 4,17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aleluia, pecado não está apenas relacionado com o que fazemos de errado, mas também está relacionado se nós negligenciarmos a fazer o que é certo. Aleluia, por que eu estou te falando isso? Porque é onde o diabo mais trabalha, na área da condenação. Você não pode participar da Santa Ceia porque ontem você mentiu. Aleluia, aonde a mesa do Senhor não é um lugar de acepção, não é um lugar de exclusão, mas é um lugar de convite, é um lugar de inclusão, é de colocar você no plano de Deus para a sua vida. Aleluia, aleluia. E muitas vezes nós somos levados a: eu não vou orar por ninguém, porque eu ainda não alcancei a perfeição. Talvez seja verdade você não ter alcançado a perfeição, mas talvez você esteja errando de não estar orando pela vida dos enfermos, porque este é um mandamento do Senhor. Você não pode julgar o que Deus tem para a sua vida baseado nos teus resultados. Aleluia. Nós temos que se mover não por aquilo que nós achamos, mas por aquilo que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Aleluia. Existe um convite da parte de Deus para sentarmos à mesa do Senhor. E é no lugar na mesa aonde você vai se reconhecer nele. É aonde você vai começar a perceber por que é que Deus te fez. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Diga: Deus foi quem me criou. E eu te pergunto: e Deus faz alguma coisa com defeito? Aleluia. Eu escutei essa frase esses dias lá no evento em Campina Grande, pastor Humberto dizendo: qual é o fabricante que constrói algo para dar errado? Se você é produto de Deus, você nasceu para dar certo. Aleluia. E por mais que pareça que talvez você esteja esquecido pelos homens, Deus está dizendo hoje à noite para você: fui eu que te gerei, eu que sei o tempo, e sou eu que vou te apresentar. Aleluia. Aleluia, porque Deus não faz ninguém, irmãos, com um propósito para viver muito tempo no oculto. A Bíblia diz: é impossível uma lâmpada ser colocada debaixo da mesa, antes eu vou colocar essa luz em cima da mesa para que todos vejam. Assim sou eu, assim é você. E esse lugar de mesa, esse lugar de exposição, é onde Deus, a partir daquele momento, vai começar a te apresentar ao mundo. Aleluia. Talvez você vai voltar a fazer as mesmas coisas, porém agora com o Espírito Santo, com alguém para te ajudar, para te capacitar, para te orientar, para te guiar, irmãos. Aleluia. Na vida de Davi foi assim. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Oh, aleluia. Aleluia. Diga: existe uma unção sobre a minha vida, para que eu venha realizar tudo aquilo que Deus me chamou para fazer. Aleluia. Glória a Deus. Vai comigo lá em Mateus, no capítulo 15. Oh, aleluia. Como é bom, Pai, estarmos expostos à Sua palavra. Obrigado. Mateus capítulo 15. A partir do verso 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de... tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Falando do seu primeiro propósito aqui, Jesus, se eu posso assim falar, que ele foi enviado para os judeus, e os judeus os rejeitaram, ou os judeus rejeitaram a Jesus, e aí abriu-se um leque. E aí Jesus também começa agora a alcançar os gentios, aqueles que não eram judeus. E essa mulher, ela não era judia. É por isso que ele responde: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que palavra forte, irmãos. Você chegar com uma necessidade, clamando a Jesus, e Jesus responder dessa forma: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. No verso 27, ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Olha aqui, pão e mesa. Oh, aleluia. Irmãos, a mesa está postas para todos nós.
Independente de qual seja a sua necessidade, a mesa está preparada para te atender. Aleluia. Olha só, interessante no verso 28, então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E Deus está te dizendo hoje à noite, a mesa está pronta. Venha e pegue o que queres. Aleluia. Existe um poder, irmãos, que emana da mesa de Deus. Preparas-me, Senhor, uma mesa perante os meus opositores. E eu te pergunto, qual é a tua oposição de hoje em dia? É cura? Na mesa existe cura para você. Qual é a oposição? É finanças? Existe prosperidade na mesa de Deus para a sua vida. É relacionamento restaurado? A mesa está pronta diante de todos estes opositores para te favorecer. Aleluia. Não há ninguém que seja esquecido por Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, e quando nós começamos a desenvolver essa consciência, que existe algo tão bom, tão forte, tão poderoso para a nossa vida, que é essa mesa do Senhor, que nós podemos se achegar e tomar o nosso lugar de honra, um lugar que Deus preparou para a minha vida e para a sua vida, coisas automaticamente começam a ser transformadas ao nosso redor. Aleluia. Mesa não fala apenas de comunhão, mesa também fala de restituição, mesa também fala de provisão. Aleluia. Talvez ainda tenhamos falta em algumas coisas, mas eu quero te dizer, não foi Deus quem mudou. Deus não mudou a mesa de lugar. Nós é que precisamos se achegar, irmãos. Um relacionamento profundo e íntimo com Deus. E termos as nossas necessidades, todas elas saciadas em Deus. Aleluia. Não deixa o diabo colocar pensamentos errados na sua cabeça, dizer que você não tem honra, que você não é digno de honra para estar assentado a essa mesa, porque foi o próprio Senhor quem a preparou para mim e para você. Amém? Ele quer nos alcançar, meu irmão. Ele quer nos alcançar. Aleluia. Vai comigo em 1 de Samuel. 1 de Samuel, no capítulo 20, por favor. O Ministério de Música já pode subir aqui. Aleluia. Primeira de Samuel, no capítulo 20. Aleluia. Primeira de Samuel, quem achou, diga: Deus é bom. Deixa eu só confirmar aqui se é essa referência aqui. Não, antes é 1 de Samuel no capítulo 19, por favor. Isso. 1 de Samuel no capítulo 19. Segunda de Samuel. Você estava onde em primeira? Mas é segunda, tá bom? Segunda de Samuel. Aleluia. No capítulo 19.
partir do verso... Não, ainda não é essa referência. Deixa eu ver aqui. Me dê só um tempo aqui, irmão. É no capítulo 16, 2 de Samuel 16. Oh, Jesus. Me dê só mais um tempo, irmãos. Deixa eu achar a referência aqui. Me atrapalhei um pouco. Aleluia. Segunda de Samuel, no capítulo 9. Vamos ver se é esse aqui. Isso mesmo. Segunda de Samuel, no capítulo 9. A partir do verso 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Eu não sei, irmãos, porque faz menção a Mefibosete aleijado de ambos os pés, uma vez que Davi apenas perguntou: há algum descendente? A resposta era simples: existe um, Mefibosete. Mas aqui ele fez questão de apontar uma limitação, uma deficiência. E não para por aqui. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar significa terra do esquecimento. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Marqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Aleluia. Sabe, irmãos, talvez naquele dia onde o profeta Samuel foi ungir Davi rei, talvez a Bíblia não relata, mas tenha gerado um sentimento em Davi: eu estava por detrás das malhadas, Mefibosete em Lodebar, em lugar de esquecimento. Lugar que talvez ninguém queira ir. E talvez aquele tempo, quando Davi foi ungido e foi chamado pelos seus irmãos a pedido do profeta Samuel, e quando Samuel olha para Davi, Deus sinaliza: é este aqui que eu escolhi e ungi para ser rei. E naquele momento eles se sentaram à mesa e Davi teve o seu lugar de honra perante o profeta que representava Deus.
e os seus irmãos e o seu pai representando a sua família. Talvez nesse momento aqui que Davi se refere a Mefibosete, talvez passou um filme na cabeça de Davi. Rapaz, talvez eu estava como Mefibosete, esquecido pelos homens. Mefibosete aleijado, limitação de caminhar, de produzir algum resultado. Davi por detrás das malhadas, tomando de conta das ovelhas malhadas. Ovelhas malhadas, irmãos, eram aquelas ovelhas que para produzir resultados com ela não teria possibilidade. Eram também ovelhas rejeitadas, lugar de um esquecimento. E Davi disse: Mefibosete. Isso eu estou conjecturando. Eu sei exatamente o que você estava passando. Aleluia. Mas assim como Deus usou a sua bondade para comigo, eu vou usar a mesma bondade de Deus para você através da minha vida. Porque nas áreas que eu fui machucado e sarado, são essas mesmas áreas que Deus vai usar para sarar pessoas. Nas áreas onde Deus restituiu a sua vida, onde Deus restaurou a sua vida, essas mesmas áreas agora na sua vida que vai ajudar pessoas. Aleluia. E Davi diz: vem para cá, Mefibosete. Independente de qual sejam as suas limitações, chegou o seu tempo de se sentar na cadeira que só você pode ocupar. Veja só o que é que aconteceu na vida desse homem. Um lugar que era de esquecimento se transformou agora num lugar de honra. Aquilo que ele não tinha, a mesa promoveu restituição para ele. Eu vou te devolver tudo aquilo que você tem de direito. Sabe, irmãos, talvez o diabo esteja agarrado nas coisas que te pertencem, mas é através do poder que emana da mesa de Deus, aonde Ele vai ter que te restituir. Aleluia. Independente de qual seja o cenário, independente do tempo que for, irmãos, Deus está te convidando a fazer parte dessa mesa. Aleluia. E Ele disse: eu vou te restituir tudo aquilo que é teu de direito, por causa de uma aliança que eu tenho com Jonatas. Veja o poder da aliança. Uma aliança feita por homens, quanto mais uma aliança feita por Deus. A mesa do Senhor, o sangue de Cristo, a perfeita aliança, irmãos, nos dá o direito de sermos restituídos. Aleluia. De termos nas nossas mãos o que de fato nos pertence. Ei, chegou o tempo. Aleluia, chegou o tempo de que tudo aquilo que é seu, por causa da aliança que Deus fez com você, vim para suas mãos. Ei, pega isso. Chegou o tempo da restituição de Deus para a sua vida. Aleluia. Parece que você estava como Mefibosete, no lugar de esquecimento, mas os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, e Deus está dizendo: eu encontrei você. Aleluia. Venha e pegue na mesa o que te pertence. E ainda nesse versículo ele diz: e Mefibosete, você vai comer para sempre na minha mesa. Oh, aleluia. A mesa não só um lugar de restituição, mas também é um lugar de provisão. Se achegue à mesa e nada vai te faltar. Oh, aleluia.
independente de quais sejam as limitações, independente, meu irmão, das áreas que precisam ser corrigidas na sua vida, não fica de fora da mesa. Talvez você sozinho, você vai ficar nesse lugar de esquecimento, mas há um convite de Deus para mim e para você: se achegue à mesa, e essas áreas que precisam ser ajustadas, serão ajustadas. Aleluia, mas você não vai ficar sem a parte que lhe cabe, por causa da aliança que eu fiz com você através de Jesus Cristo. Mesa, lugar de restituição, lugar de provisão, um lugar onde as coisas acontecem. Oh, aleluia! Não fica de fora da mesa. Olha para quem está do seu lado, diga: não fique de fora da mesa. Aleluia! Verso 9, verso 8. Olha só a imagem. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha como é que Mefibosete estava se achando. Um cachorrinho. Lembra do que Jesus falou lá em Mateus? Não é bom para esse momento dar o pão da mesa para os cachorrinhos. Mas aquela mulher usou de honra e ousou ter fé, e disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Independente de qual é o cenário, independente de como o diabo está mostrando ou te apresentando quem você é, não é essa a imagem que Deus tem de você. E é através da mesa, é através do momento qual nós se achegamos a essa mesa, que nós começaremos a nos ver como Deus de fato está nos vendo. Aleluia! Você não nasceu para dar errado. Você não nasceu para o sofrimento, nem tampouco para viver numa vida escravizada no pecado. Sabe, irmãos, você por si só não vai conseguir vencer esse pecado que tão de perto te atormenta. Eu vou te dar uma boa dica hoje à noite. Se aproxima da mesa. Há uma mentalidade muitas vezes errada no meio cristão, que nós precisamos nos consertar para aí então se aproximar à mesa. Aonde é na verdade que essa aproximação à mesa que vai nos ajudar a mudar. Nunca mais deixe o diabo colocar pensamentos em você de condenação. Porque a mesa já foi posta por Deus. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Aleluia! O Senhor é o meu pastor, e nessa mesa nada vai me faltar. Aleluia! Estávamos hoje no evento em Campina, e assim que terminou, irmãos, eu comecei a sentir umas fisgadas, dor forte no meu rim direito. Semana passada já tinha sido o esquerdo. Eu digo que se Deus ajeitou o esquerdo, está na vez de ajeitar o direito. Mas era uma dor desgraçada, irmãos. Meu Deus do céu. Viemos de Campina para cá e cheguei com dor. Liguei para o pastor Tiago, eu digo: fica stand-by. Aleluia. Mas aí eu lembrei que no último culto eu fiz um compromisso com você de trazer uma mensagem sobre o poder que emana da mesa. Aleluia. E eu digo: independente de que o meu corpo esteja sentindo, eu não vou negligenciar o que Deus quer promover hoje à noite. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente não anda pelo que vê, a gente não anda pelo que crê, pelo que sente, a gente anda pelo que crê. Aleluia.
A dor era forte e queria me deixar longe da mesa de Cristo. E eu decidi, como eu posso ser curado estando longe eu da mesa? Aleluia! Se é na mesa, irmãos, que está posta tudo aquilo que nós precisamos. Oh, aleluia! Aleluia! E eu digo, diabo, eu vou receber a minha cura, porque o meu Senhor já preparou a minha mesa. Aleluia! E tem mais, diabo. Eu não preciso estar 100% curado para impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem as suas curas, porque não está baseado nas minhas experiências, está baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: imporão as mãos e os enfermos serão curados. Sabe, irmãos, existe uma unção de cura hoje à noite. Aleluia, a mesa está posta. Deus está te chamando para você receber o que você veio buscar hoje à noite. Seja nas emoções, seja no corpo, seja nas finanças. Eu não sei o que você está precisando, mas eu sei do que vai solucionar isso na sua vida hoje à noite, porque existe um poder que emana dessa mesa, e a mesa já está pronta e preparada. Aleluia! E os nossos inimigos vão ficar só contemplando. E quando eu digo inimigo, eu não estou me referindo a pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne. Você não tem inimigos, pessoas. Esses inimigos estão precisando de você. Pastor, e quais são os meus inimigos? O que é que tem te afrontado? Perseguição? Enfermidade? Finanças? Relacionamento? Pensamentos? Oh, aleluia! Esses são os inimigos. E são eles que vão ficar apenas observando como Deus vai lidar com cada um deles. Porque essa peleja não é nossa. Aleluia. Essa peleja não é nossa. Qual é o meu papel como crente? Qual é o meu papel como cristão? O que é que Deus tem para mim? O que é que Deus tem para você? Não é você ficar lutando contra o diabo, irmãos. Para de perder tempo com o diabo já é derrotado. Pastor, e o que é que eu preciso fazer então? Se assentar à mesa. Se assentar à mesa. No lugar que Deus preparou para você. Nesse lugar de honra. Nesse lugar de manifestação